dia, paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero falar aqui no livro de Coríntios. No livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 12 até o 20. Nós vamos falar sobre, aqui está escrito assim, os nossos corpos são membros de Cristo. Eu quero falar sobre santidade, né? E eu vou ler aqui e vou dar uma pincelada para vocês. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois em uma só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Né? Aqui, irmãos, o Senhor está dizendo que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, nós devemos pesar na balança o que agrada a Deus e o que não agrada. O que eu posso fazer e o que eu não posso. Né? Aqui está dizendo que os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. O que Deus está falando aqui, que o corpo não é para a prostituição? Deus está dizendo que a gente tem que ter santidade, que a gente tem que viver em santidade. Deus está dizendo que tem pessoas que pensam que prostituição é só aquelas pessoas que anunciam o corpo e vendem. Que aquilo ali é prostituição. Está muito enganado. Isso aí não é só isso, prostituição. Prostituição é toda pessoa que tem um relacionamento íntimo com o namorado sem estar casado. Ou seja, toda pessoa, crente ou descrente, que tem intimidade, que tem uma vida sexual sem estar casado, ele está em prostituição. Isso é prostituição. A pessoa está prostituindo, a pessoa está pecando. E isso é algo que te afasta de Deus, porque o corpo da gente é templo, é morada de Deus, é templo do Espírito Santo. Então, se você tem um namorado, se você tem uma namorada, e você tem intimidade com essa pessoa, você tem uma vida sexual ativa com essa pessoa, sem estar casado, você está em pecado. Se você morrer agora, você não tem a salvação. Você não vai entrar no céu. Né? Por quê? Porque o seu pecado te separa de Deus. Então nós temos o quê? Que ter santidade, ter aliança com Deus, ter compromisso com Deus. Né? Isso vale também para quem é casado, né? As pessoas que são casadas e não respeitam o cônjuge, né? Traem, a pessoa vive no pecado, vive no adultério. Essa pessoa também, se ela morrer, e ela vai perder a salvação dela também, porque ela está no pecado. É a mesma coisa, né? Então, a pessoa que aqui fala aqui, ó, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo.
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela. Ou seja, quando a gente se casa e a gente tem uma vida íntima de casados, a gente é um corpo, é uma só carne com o parceiro, com o marido. Então, as pessoas do mundo e as pessoas que estão na igreja, que aceitaram Jesus, que tomam a Santa Ceia e estão em pecado e vivem essa prática do pecado, da prostituição, elas estão cometendo um grave erro. Então nós devemos o quê? Voltar para o Senhor. Nós devemos santificar a nossa vida com Deus, ter uma aliança com Deus e saber que o Espírito Santo de Deus habita na sua vida e você tem que respeitar a Deus, ter temor a Deus, né? Se você não consegue se conter, se você não consegue, se você tem se abrasado, tem pecado, tem andado por caminhos errados, você tem que se voltar para o Senhor, pedir perdão e se casar, né? Casa, vai ter uma vida certa com Deus, né? Eu não tenho dinheiro para casar. Para ir no cartório e casar é a coisa mais fácil do mundo, né? Não precisa ter dinheiro, né? Você vai lá e conserta a sua vida diante dos homens e diante de Deus, né? Mas procura andar no caminho certo, procura fazer as coisas da maneira correta, procura ter uma aliança verdadeira com o Senhor. Eu estou falando isso não para aparecer diante dos homens, para que você apareça diante de ninguém não, mas diante de Deus, para que você não perca a sua salvação, né? Na Bíblia fala que se olha lá dos céus e procura os fiéis da terra para que o sirvam. Seja fiel ao Senhor e o Senhor vai ser fiel na sua vida. Amém?